Fala pessoal, bem-vindo à nossa aula. E voltando aqui ao nosso aplicativo, né? Hoje a gente vai entender como é que funciona o checkbox e como nós iremos deixar o nosso app, a nossa tarefa, na verdade, né? Em vermelho, mudar a cor dela para vermelho, tanto a nossa tarefa quanto o horário, e riscado, e marcando o nosso status aqui como concluído. Dando a entender assim, né, que a nossa tarefa foi concluída e que tá tudo certo, beleza? Vamos lá. Nós iremos trabalhar, pessoal, aqui com a função chamada collect, tá? Vai ser uma das que a gente vai usar. Nós usaremos a collect, nós usaremos também o if aqui nessa aula para desenvolvermos essa funcionalidade, né, de concluir a nossa tarefa, tá? O que que é uma collect, pessoal, ou uma coleção? Uma collect, pessoal, ela transfere dados para uma base de dados, tá bom? Ela cria ali uma base de dados dentro do seu app que você pode usar a qualquer momento, tá? Para entender melhor como é que funciona isso, a gente vai adicionar aqui no nosso checkbox, no avançado, tá? A gente vai vir aqui no nosso onCheck. Você pode ver que o nosso onCheck está como falso. Aqui dentro nós iremos criar uma collect, tá? E dentro dessa collect a gente vai dar um nome para essa collect, tá bom? Qual o nome que nós iremos dar? Eu vou colocar aqui seleção. Você pode dar qualquer nome, tá? Colocar seleção sem acento, tá? Pessoal que não tem acento, é, seleção, ponto e vírgula, e o que que eu quero colocar dentro dessa collect, dentro dessa coleção? Eu quero colocar o meu item da galeria, então eu vou colocar o thisItem, tá? Ele já aparece aqui pra gente, fecho o meu parênteses e beleza, tá criado uma coleção. Ela ainda está vazia, tá? Mas se eu clicar aqui dentro, eu posso verificar essa coleção se ela está funcionando bacana. E como eu posso fazer isso? Eu vou dar um clique com o Alt selecionado, pessoal. Com o Alt selecionado, a gente pode dar um clique aqui dentro do nosso check, né? Da nossa caixa de seleção. E nós iremos aqui no menu lateral esquerdo, em variáveis, a gente dá um clique e vem aqui em coleções, pessoal. A gente clicar aqui nos três pontinhos e clicar em exibir tabela, a gente vê que ela tem selecionado três linhas, tá? Então são as vezes que nós clicamos lá no onCheck, ele registra para a gente aqui quantas vezes foram clicadas, tá? Ele está salvando, ele está criando essa base de dados para nós dentro do nosso app. Beleza? Aí vem a segunda parte. Agora nós vamos remover, na verdade, esses dados do onCheck, né? Quando eu clicar aqui de novo para tirar a seleção, ele vai remover esses dados de dentro dessa collect. E como nós faremos isso? Aqui no onCheck, a gente vai vir aqui na barra de funções, de fórmulas, né? E vamos colocar remove, usar a função remove, abre e fecha parênteses, aqui dentro coloco a seleção, que é a minha collect, tá? Ponto e vírgula, e o que que eu quero eliminar dessa coleção? Eu quero eliminar o thisItem, beleza? Então, nós podemos ver que quando nós clicamos, ela cria um registro dentro da coleção. Quando nós tiramos, ela remove um registro da nossa seleção. Beleza? E para que nós iremos usar isso? Vamos ver agora dentro do nosso app aqui. Primeiramente, eu vou clicar aqui no onCheck e vou dar um nome aqui para o nosso onCheck. Eu vou colocar aqui seleção. Pode colocar também o mesmo nome, tá? Não tem problema. O Power Apps tem essa facilidade muito grande de diferenciar as coisas, né? Quando é um objeto, uma tela, ou até mesmo uma variável. Então, pode ficar despreocupado, tá? Selecionado aqui o onCheck, ainda aqui no default, pessoal, como default, eu quero trazer o thisItem, tá? Então, eu vou clicar aqui em default, vou vir aqui na nossa barra de seleção, escrever thisItem em seleção. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando como padrão o thisItem na collect seleção. Beleza? Feito isso, pessoal, aqui no nosso onCheck está feito, tá? Tá certinho, é isso que a gente precisava fazer. Agora nós iremos partir para os outros elementos. Aqui no caso, a nossa tarefa, tá? A gente vai selecionar a nossa tarefa e nós precisamos mudar aqui a cor do nosso texto, né? E como iremos fazer isso, né? Na propriedade aqui, nas nossas propriedades, na cor, a gente dá um clique aqui em cor, ele vai trazer aqui para a gente a cor.
beleza? E para fazer isso, pessoal, a gente vai usar uma função bem interessante que é a função if, tá? O que o if faz? O if basicamente ele vai executar uma ação baseado em uma comparação de dois valores, beleza? E uma comparação de valores. Por exemplo, se eu for atravessar a rua, olhar para a esquerda e para a direita e não tiver carro, eu atravesso a rua. Se não, eu fico. Para ficar melhor essa explicação, vamos fazer aqui if, tá? A função if, abre parênteses. O que eu quero verificar? Eu quero verificar se meu checkbox aqui, se a minha caixa de seleção vai estar selecionada, vai estar como true, como sim. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o nome da minha caixa de seleção, que é seleção, vou colar ela aqui, ponto value, que eu quero pegar o valor dela, for igual a true. Beleza? Ponto e vírgula. Agora vem o valor verdadeiro. Se sim, o que vai acontecer? Ponto e vírgula. E então eu vou verificar se seleção, se o check ponto value for igual a true, ou seja, se ele estiver ticado, a nossa fonte aqui vai mudar a cor para color.red. Beleza? Já ficou vermelhinho ali. Se não, ela vai ficar color.black. Você pode ver que com a caixinha selecionada, ele já mudou aqui a cor para a gente. Se eu tirar a seleção, ela muda para preto. Se eu colocar a seleção, ela muda para vermelho, tá? E nós iremos fazer a mesma coisa, pessoal, no nosso horário. Para ficar mais rápido, mais dinâmico, eu vou simplesmente copiar isso aqui, porque é a mesma, vamos usar a mesma função, e colar aqui no color do nosso horário, tá? Vou procurar aqui na nossa barra de funções, color, pronto, color, posso apagar isso aqui e colar, tá? E ela já fica vermelhinho. Nós também iremos, pessoal, mudar o nosso botão aqui, nós iremos colocar ele como concluído. Nós iremos fazer essa alteração de cor e de nome. E como nós iremos fazer isso? Nós também usaremos essa condição. Primeiramente, nós vamos usar essa condição aqui mesmo no texto, tá? Para a gente trocar o texto para concluído. E como nós iremos fazer isso? Eu posso copiar, recortar isso aqui com Ctrl X, porque eu vou utilizar ele dentro da nossa função, e eu vou colocar aqui if. Vou verificar se o checkbox seleção.value for igual a true, então vai ser concluído. Se não, ele vai ser o desitem status to-do.value. Fechando aqui. Então, se aqui estiver selecionado, ele automaticamente muda o status aqui para concluído e fica verdinho, concluindo a nossa tarefa. Nós observamos também, pessoal, que nosso texto aqui, ele está riscado no meio da nossa tarefa, do nosso horário. Nós iremos fazer isso agora, tá? Nós iremos procurar aqui na nossa barra de propriedades, uma propriedade chamada Strike Through, tá? Esse nome aqui bem esquisito, é bem esquisitinho, tá? Quer dizer taxado mesmo, tá? Ou seja, riscado. A gente vai dar um clique aqui e nós iremos criar uma solução. Se eu colocar true aqui, a gente já vê que ele já fica riscado, tá vendo? Só que nós queremos criar uma condição aqui para que ele fique riscado. Então, o que nós iremos fazer? Nós iremos também usar o if, tá? Se seleção.value for igual a true, então true. Se não, false. E o que ele quer dizer aqui, pessoal? Se a nossa caixa de seleção, o nosso checkbox, estiver como true, como verdadeiro, o nosso taxado, o nosso riscado também vai estar como verdadeiro, ou seja, a palavra vai estar riscada, a tarefa estará riscada. Se não, ele estará normal com a cor preta, tá? Beleza? Vamos fazer também aqui no horário. Nós iremos usar a mesma função, então vou só copiar aqui e vou colar aqui. Beleza? Então é isso, galera. Avançamos bastante aqui nos códigos, né? Que conhecemos algumas funções bem interessantes nesse nosso desenvolvimento e deixamos aqui a
as nossas tarefas, né, a nossa galeria de tarefas bem mais dinâmica, bem mais interessante, beleza? Bom, na próxima aula nós iremos entender como nós iremos adicionar as informações que iremos colocar aqui no nosso campo de digite sua tarefa e o horário na nossa lista do SharePoint. Nós iremos utilizar uma função chamada patch, tá? Te explico melhor na próxima aula, então eu te tchau, tchau.